Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre reforço na mira, né? Um atacante do Fortaleza que está na mira do Vasco da Gama. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre um jogador que está de saída, né? O suíço Maxime Domingues, né? Indo embora aí do gigante da colina. Vamos falar sobre o jogo contra o Santos. O Vasco deve ter novidade no seu time titular. Benjamin Garré treinou entre os titulares e pode pintar, né, como titular nesse jogo contra o Santos. Vamos escutar aqui também o presidente Pedrinho, que concedeu hoje uma entrevista ao canal do Joel Silva, o canal Colina em Foco, e falou sobre a expectativa, né, para o Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E começo esse vídeo aqui falando da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela e tem um link também aqui na descrição desse vídeo. Basta você ir até o site da FUT Fanatics, escolher o seu produto e utilizar o nosso cupom, que é o cupom Machão da Gama. Esse cupom te dá 7% de desconto em todo o site, beleza? QR Code na tela, link aqui na descrição desse vídeo. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre Hugo Moura e João Vitor, porque o zagueiro João Vitor e o volante Hugo Moura foram homenageados hoje, né, pelo Vasco. Eles completaram 50 jogos com a camisa Cruz Maltina e receberam, né, essas camisas aí especiais por conta dessa marca, né? Os dois jogadores batendo 50 jogos com a Cruz de Malta. Eles até concederam hoje uma entrevista lá no CT Márcio Barbosa. O Lloyd Augusto, né, também concedeu hoje uma entrevista coletiva. O Lloyd Augusto estava bem mais tímido, né, do que naturalmente ele é, né? As últimas vezes que ele apareceu falando, estava extrovertido, enfim, brincalhão. Na entrevista de hoje ele estava bem mais sério, bem mais tímido, enfim. Acho que bateu o choque de realidade, né, do que é jogar no Vasco da Gama. Então tivemos hoje essas homenagens a Hugo Moura e João Vitor e também a entrevista coletiva de apresentação do atacante Lloyd Augusto. Falando em atacante, o Vasco vai buscar mais um no mercado, né? E quem está na mira, segundo o jornal O Povo, lá de Fortaleza, é o atacante Borrero, do Fortaleza. O Povo apurou que o Vasco demonstrou interesse no colombiano de 23 anos e fez uma sondagem, ainda sem avanços nas conversas. Após 3 temporadas no futebol dos Estados Unidos, o Borrero retornou ao futebol brasileiro e firmou o contrato com o Fortaleza até o fim de 2028. Ele não ganhou espaço ali diante da concorrência com Moisés e Breno Lopes e não convenceu, né, nas oportunidades que teve. No total, nessa temporada, ele disputou 6 jogos e deu 2 assistências. Então, o Vasco fez uma sondagem aí pelo Borrero do Fortaleza, atacante colombiano, e já deixo aqui a minha opinião, tá? Acho que não é uma contratação nível de Vasco, não. É um jogador que não é nem relacionado pelo Vojvoda lá no Fortaleza. Não é nem relacionado. Então, sinceramente, não faz sentido o Vasco buscar a contratação desse jogador. A gente vai acompanhar aqui, mas eu acho que se o Vasco buscar essa contratação vai ser mais um erro, né? A diretoria vem errando bastante aí nas contratações. Uma contratação que com toda certeza foi um erro foi a do Maxime Domingues, né? Mas o jogador já está de saída. O meia Maxime Domingues está bem avançado para ir para o Toronto FC do Canadá, que disputa a MLS, né? Liga dos Estados Unidos. O Vasco está negociando o jogador por empréstimo até o final da temporada. Ainda não sabemos se terá alguma compensação financeira na transação e nem se vai ter obrigação de compra no contrato. Mas o jogador deve embarcar para o Canadá
nos próximos dias. Inclusive, ele nem participou do treino de hoje com o restante do elenco, né? Maxime Domingues de saída do Vasco da Gama. Falando sobre o treinamento de hoje, quem apareceu como titular foi Benjamin Garré. Ele treinou entre os titulares e pode ganhar uma chance na estreia do Vasco no Brasileirão contra o Santos. O argentino soma 3 partidas pelo Vasco, entrando no segundo tempo em todas elas. O time montado pelo treinador Fábio Carille na atividade de hoje foi o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho, Nuno Moreira, Verratti e Garré. Essa foi a escalação utilizada pelo Carille para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Hoje, o Pedrinho concedeu uma entrevista exclusiva ao canal do Joel Silva. Joel Silva tem um canal agora aqui no YouTube que chama Colina em Foco. E o Pedrinho fala sobre a expectativa do Vasco para esse restante de temporada, né? Sul-Americana, Brasileirão e também Copa do Brasil. Confira só. A expectativa é boa, é importante. Acho que a gente fez uma janela boa dentro de todas as condições financeiras que nós tínhamos. Trouxemos jogadores importantes como o Tietê, como o Maurício Lemos, complementamos com o Nuno, Garré, Lloyd, os 2 Lucas. Eu acho que a gente conseguiu dar uma encorpada boa, né, para, além de qualificar, aumentar também ali um número de atletas que possam dar uma resposta técnica. Lá atrás, ano passado, uma das minhas últimas entrevistas, eu falei que a torcida nunca ia querer saber o tempo de férias encurtado pela questão do Mundial no meio do ano, ia cobrar, obviamente, o título do Carioca. Só que a gente teve um início praticamente com 4 jogos ali com o time sub-20, tivemos que tirar o sub-20 da competição da Taça São Paulo e jogar a taça com o Sub-17 devido ao calendário mais curto. E óbvio que a gente esperava chegar numa final de estadual, que não foi possível. Mas entendendo também que é um pouco curto o tempo de trabalho, os reforços chegaram quase na reta final ali, então com esse período aí praticamente de 30 dias, foi um período importante, tem sido um período importante, até para os reforços também se adaptarem, muitos deles sentindo bastante a questão da temperatura. Tempo também para o Carille ter outras alternativas ofensivas com a chegada de alguns jogadores. E eu acho que, além da dificuldade das competições por si só, é a questão da logística do número de jogos, né? A primeira semana nossa já é bem dura, porque você enfrenta o Santos. Provavelmente a gente viaja na segunda para pegar um jogo no Peru na altitude. A gente já tem que retornar na quinta para jogar provavelmente no sábado. Pela legislação esportiva, o período de recuperação dos atletas vai ser cumprido, mas fisiologicamente a gente sabe que o período de recuperação não vai ser cumprido, porque ele sai de um jogo praticamente meia-noite, 1h da manhã, numa quarta-feira, para pegar um tempo longo de voo, onde 48 horas depois ele ainda vai estar praticamente chegando ao Brasil para já no dia seguinte ter um jogo importante contra o Corinthians. Então, além das dificuldades das competições, eu acho que o número de jogos e a logística também vai ser um ponto importante e decisivo para as equipes. Tá aí, meus amigos, vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!